o governo federal. Essa é a pura verdade. Nós não sabemos quem dentro do governo federal fez isso. Eu tenho motivos para acreditar que se trata do FBI, porque a Divisão de Segurança Nacional do FBI declarou guerra contra mim desde 1995 e deixou registrado o que vai destruir a mim e a minha família. E então eu tenho todos os motivos para acreditar que eles continuam a cumprir essa ameaça. Os agentes do FBI que te ameaçaram há 10 ou 12 anos atrás e ameaçaram a sua esposa ainda estão trabalhando no FBI? Não, Michael Templeton, eu só quero dizer o nome dele aqui para todos. Michael Templeton, o homem que agrediu fisicamente a minha esposa e agrediu verbalmente a minha esposa, ameaçando-a com violência física, ameaçando-me com violência física, ele se aposentou. Mas sabe, o FBI é um sindicato do crime organizado e eles... A atividade criminosa de 12 anos atrás se estende até hoje. Estou convencido de que em algum lugar no FBI há um arquivo que diz, sabe, assombre Hitler hoje. E quando digo assombrar, não é a palavra que pretendo usar, porque a palavra que eles usaram foi dita a mim pessoalmente. Nós vamos assombrá-lo pelo resto da sua vida. Foi o que me disseram. Assombrar, com certeza. Eles usaram uma palavra comum que não dizemos no ar, que começa com F. Todos sabemos o que você está falando. Porque eles te perseguem por causa do seu exercício da liberdade de expressão, porque você é intelectualmente honesto, porque não tem medo de chamar as coisas como as vê. É mais do que apenas isso, porém. Novamente, não estou me gabando nem nada, mas, sabe, eu costumava estar dentro do sistema e eu era considerado um superastro, quer dizer, como capitão no Corpo de Fuzileiros Navais, um capitão júnior, tive 2 condecorações confidenciais do diretor da CIA por fazer um trabalho estrategicamente importante para a nação. O presidente dos Estados Unidos sabia meu nome, o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais me adorava e eu estava sendo preparado para coisas maiores e melhores. Tomei a decisão em 1991 de que não queria seguir esse caminho. Eu tinha experienciado o desarmamento e percebi que talvez parar uma guerra nuclear é melhor do que planejar uma guerra nuclear. E eu tinha ido para a guerra no Iraque e percebi que tinha que haver melhores formas de resolver problemas entre nações do que simplesmente matar pessoas. E eu disse, não, obrigado. A CIA, naquele momento, John Byrd, ele está morto, então não podemos responsabilizá-lo. Ele me declarou um inimigo do Estado e ele escreveu cartas que foram arquivadas em toda parte e que me seguiram para sempre. Que sempre que alguém dizia, ei, e o Ritter, eles respondiam, não, ele é um inimigo do Estado, sabe? E então fui reintegrado no sistema como inspetor de armas. Foi um processo difícil, mas a CIA encontrou as cartas de John Byrd e disse, não, o Ritter está limpo. Então me trouxeram de volta. Estou na Casa Branca, estou no Pentágono, estou no Departamento de Estado, no 7º andar. Estou em todo o lado e estou no coração disto. E decidi que ia afastar-me porque era corrupto, porque estavam a mentir, porque não era a coisa certa. E disseram-me, você não pode simplesmente ir embora. Você está por dentro agora. Você viu, você sabe demais. E não podemos deixar que você vá embora e fale. Isto é totalmente orwelliano, Scott. Bem, mas eles disseram que, se me deixassem ir embora e falar, um precedente seria criado para que outras pessoas íntegras dissessem, vocês estão mentindo, trapaceando, roubando, eu vou expor vocês. Sabem por que precisamos de proteção para denunciantes? Porque as pessoas que falam a verdade são destruídas pelo governo. E eu disse, vou me afastar e contar a verdade. E foi nesse momento que o chefe da estação da CIA em Nova York, Larry Sanchez, estou dando a vocês nomes aqui, me disse na cara, o FBI me informou que se você se afastar, eles vão te perseguir pelo resto da sua vida, e isso será imediatamente, e será projetado para te destruir. Você não tem permissão para ir embora e conversar, e se você escolher fazer isso, o governo dos Estados Unidos vai te destruir. E Larry Sanchez era um amigo meu, e ele estendeu a mão e disse, eu gosto de você, mas esta é a última vez que vamos poder conversar. Sans, mas, tio. Ele ainda está na CIA? Não, isso foi há muito tempo, ele já está aposentado. Tudo bem, então... Temos aqui um pequeno clipe do Jonathan Greenblatt. Quem é o diretor executivo da Liga Antidifamação?
Lembrando a você, a mim e a todos que nos assistem agora que eles monitoram tudo o que dizemos e relatam o que querem relatar. Isso é bastante arrepiante, mas precisamos veicular. Chris, corte o número 12. Temos todo um aparato. Tenho 40 analistas trabalhando em tempo integral, 7 dias por semana, 24 horas por dia, monitorando extremistas. Nós os monitoramos online, redes sociais, aplicativos de mensagens, videogames, criptomoedas, podcasts, vídeos de formato curto, Wikipedia, LLMs. Nós monitoramos essas pessoas e compartilhamos as informações com o FBI. Vocês viram, no mês passado, ouviram falar sobre o que aconteceu no templo Wilshire Boulevard. Nossos analistas investigaram o ocorrido. Eles disseram que eram Koreatown, pela Palestina. Essa gente não eram. Fomos capazes de apurar que eles eram de um grupo chamado Frente de Libertação da Ilha da Tartaruga. Ilha da Tartaruga é como, por exemplo, ativistas de esquerda se referem aos Estados Unidos. Na segunda-feira, dia 15 de dezembro, Isso te diz algo. Kash Patel anunciou que desmantelaram uma célula terrorista onde prenderam 4 pessoas que planeavam atentados de Ano Novo, Frente de Libertação da Ilha da Tartaruga. Então, estamos monitorando radicais de esquerda como a DSA e os malucos anti-guerra e os malucos pró-Palestina. Estamos monitorando extremistas de direita como supremacistas brancos, grupos de milícia armada. Estamos monitorando islamistas políticos e nacionalistas cristãos, todos eles. E depois treinamos. Somos o maior formador de agentes da lei na América em extremismo e ódio. Treinamos 20 mil agentes anualmente. Financiado por os sionistas americanos, pelo Mossad, que, claro, é financiado pelo tesouro dos Ziast. Pois é, né? Em geral. E eu digo, não mudo meu jeito, mas normalmente eu digo ao Greenblatt, pode vir. Pode vir, então. Você quer se meter com este americano? Eu vou chutar a sua bunda. Mas, como minha esposa me fez lembrar, minha boca grande sempre me causa problemas. E quando isso me causa problemas, traz prejuízo para ela e traz prejuízo para os meus filhos. Ela disse algo que me tocou, sabe? Porque eu me casei com ela em 1991 e, sabe, quando você se ajoelha e pede uma mulher em casamento, você está prometendo uma vida melhor. Você está dizendo, esta vai ser uma vida ótima, junte-se a mim nesta grande jornada. E ela disse, todos os dias da nossa existência você esteve em guerra com o governo dos Estados Unidos. Todos os dias da nossa vida. E nós nunca desfrutamos de um único momento de paz. E isso doeu. Estamos casados há 34 anos e eu teria pensado que nossos 30... Quer dizer, sabe, claro que tivemos bons momentos, mas eu esperava que nos 34 anos, uau, eu olhasse para trás e tivéssemos tido um tempo tão mara. Não, ela disse... Cada dia tem sido um inferno por causa do que o governo do Zenenshwaio está fazendo a você, a mim, aos nossos filhos. Então sim, eu ainda sou estúpido e vou dizer ao Greenblatt, pode vir, mas eles vieram, juiz. E tenho que te dizer, ser desbancarizado. Se você quer saber como é o verdadeiro pânico, seja desbancarizado. Ser desbancarizado e ficar sem dinheiro, e ter o tanque de gasolina completamente vazio, e ter a geladeira totalmente vazia, e ter as contas se acumulando sem parar, e não ter absolutamente nenhum recurso. E sabe, veja como é que isso se sente. E então, ter a sua esposa olhando para você e perguntando, o que foi que você fez? E ter os seus filhos ligando e dizendo, ei, o que está acontecendo? Sabe, não é uma sensação boa. E esse é o propósito de tudo isso. O objetivo é me desmoralizar. E funcionou por um tempo. Para me fazer desistir. Isso não vai acontecer, mas quer dizer, você tem que ser honesto, sabe? Eu pensei nisso. Quando minha esposa me disse isso, foi como um chamado à realidade. Você está apenas a... Essa é a herança do nosso relacionamento. Um inferno vivo, uau, por causa do que o governo fez à nossa família. É por isso que eles fazem isso. E por isso eu só quero deixar um aviso muito sério para todo mundo lá fora. Eles podem fazer isso com você a qualquer momento, a qualquer hora. E não é sobre você quebrar a lei. É sobre você indo contra a corrente de pessoas como Greenblatt, que não é um oficial eleito, que não é um agente da lei, que não tem autoridade constitucional alguma, mas por causa do controle que a entidade sionista tem sobre a América, consegue pegar o telefone, contactar o FBI e iniciar uma investigação policial contra você. Certo, antes de chegarmos à sua compreensão do que está acontecendo no Irã, última pergunta, você vai receber o dinheiro de volta que eles apreenderam? Bem, eles dizem que vão me dar, que vão me enviar um cheque administrativo, em 14 dias. Enquanto isso, eu tive que passar por todo o processo e fazer ligações e tudo mais.
Eu abri uma nova conta bancária, não a encerrem, governo, por favor. E conseguimos receber os nossos pagamentos de meio do mês, o pagamento da minha esposa e as faturas que eu tinha lá fora depositadas. Então, estamos vivos e estamos bem e estamos a viver e estamos a funcionar. Mas, novamente, por um período de, 2 a 3 dias, não foi nada bom e tivemos muita sorte. Outras pessoas talvez não tenham a mesma sorte. Não permitam que o governo faça uma coisa dessas. O que aconteceu nas ruas do Irã esta semana? Olha, o Irã tem problemas econômicos bastante significativos. E o governo iraniano não tem estado à altura de cumprir as suas promessas para com o povo iraniano. E assim, houve manifestações legítimas a respeito da situação econômica. Uma das razões que provocou essas manifestações foi a interferência externa na moeda iraniana. Foram tomadas medidas para deliberadamente derrubar a moeda iraniana, e isso foi feito de propósito por atores externos, e então manifestantes legítimos foram para as ruas. Inicialmente, manifestantes foram sem violência. O presidente do Irã caminhou lado a lado com muitos manifestantes. Ele diz: estou com vocês, eu entendo isso, precisamos fazer um trabalho melhor. Mas então, o que aconteceu? Por volta do segundo dia das manifestações, radicais assumiram o controle e expulsaram as pessoas pacíficas das ruas, começando a lançar ataques violentos. Esses radicais são células controladas pelo Mossad, que já estavam instaladas há muito tempo dentro do Irã, equipadas e treinadas pelo Mossad para realizar atos extremos de violência. E essas células começaram a agir descontroladamente. Elas mataram mais de 100 policiais iranianos. Agora, para toda a América, para aqueles que apoiam o MAGA, você consegue imaginar um cenário onde agitadores externos começassem a agir descontroladamente nas ruas americanas e matassem 100 policiais americanos? Qual seria a nossa resposta? E, o objetivo era criar essa agitação massiva. E isso faz parte de um plano mestre que havia sido elaborado entre Trump e Benjamin Netanyahu em Mar-a-Lago. E então os Estados Unidos e Israel deveriam bombardear. E quando eles bombardeiam, eles deveriam decapitar a liderança. Eles deveriam suprimir a capacidade dos serviços de segurança de interferir com as manifestações violentas, e isso levaria a uma revolução que causaria o colapso do governo iraniano. E então o filho do ex-Shah Pahlavi deveria assumir e ser ungido rei do Irã. Não funcionou porque, por algum motivo, os EUA não estavam prontos para bombardear. E na altura em que Trump disse, não, vamos bombardear, a situação toda já tinha sido suprimida. O governo iraniano tinha assumido o controle, tinha suprimido, destruído e derrotado os agentes apoiados pelo Mossad. E quando Trump começou a iniciar o ataque na outra noite, o Pentágono disse-lhe, não faça isso. Se você fizer isso, os iranianos vão nos atacar de volta e nós não podemos impedi-los. Vão nos machucar, não temos como reagir, não somos fortes. E os israelenses ligaram e disseram, tarde demais, chefe. Pare, não faça isso, porque se você fizer, eles vão nos atacar e nos esmagar e não poderemos nos defender. A ideia toda das manifestações e do ataque aéreo era derrubar rapidamente o governo iraniano para que não pudessem lançar seus mísseis. Mas agora é tarde demais. O governo iraniano está pronto e armado. E, se for atacado, será devastador para os Estados Unidos e para Israel. Aqui está o famoso, ou talvez infame, tweet de Mike Pompeo, o ex-secretário de Estado e também diretor da CIA. E vou arriscar que na última linha você concorda com o que ele diz. Não vou ler tudo na íntegra, mas ele afirma: o regime iraniano está em apuros. Trazer mercenários é a última e melhor esperança. Agora lá embaixo. Feliz Ano Novo a cada iraniano nas ruas. Pronto para isso, Scott? Também a cada agente do Mossad que caminha ao lado deles. Por que ele diria isso? Por que ele admitiria isso? Eles estão muito confiantes de que vão vencer. Eu acredito que isso não passa de um caso de pura arrogância. Eles realmente acreditavam que possuíam um plano bem definido. Juiz, tudo que você tinha que ver nas redes sociais, todo bote pró-israelense, você sabe, estava lá fora dizendo a mesma coisa, promovendo o mesmo disparate, criando o mesmo lixo. E a ideia toda era criar um senso de inevitabilidade que empoderaria o povo americano.
para dizer a Donald Trump, nós estamos com o Irã, bombardeiem o Irã, bombardeiem o Irã. E Pompeo faz parte desse sistema. E Pompeo estava apenas cumprindo o seu papel. Aqui está uma pessoa que faz parte desse sistema, que está com o coração partido porque os Estados Unidos não bombardearam ontem à noite. Vocês todos sabem perfeitamente quem é. Chris, coloque o número 13. Existem muitas manchetes por aí que, na minha opinião, não são precisas. A determinação do presidente Trump não é a questão. A questão é... Ao fazer uma operação assim, deveria ser maior ou menor? Eu estou no grupo daqueles que defendem algo maior. Pause. Só o tempo poderá dizer. Pause. Estou bastante esperançoso e otimista de que os dias desse regime estão... Compare e contraste isso com a euforia, a gargalhada de Graham no ar. Vamos bombardeá-los agora, vamos pegá-los, acabou. Lembra disso, certo? Apenas alguns dias. Eu adoro este Lindsey Graham. Sabe? Eu quase sinto pena dele, mas não sinto. Mas, sabe, o fato é que o plano dele falhou. Sabe, de novo, eu não estou no negócio de apoiar Donald Trump, mas eu tenho que te dizer, isso foi algo que foi tramado em Mar-a-Largo, quer dizer, Lindsey Graham admitiu isso. Isso foi algo que Netanyahu e Trump armaram quando Netanyahu estava visitando isso foi tudo planejado. Houve um planejamento extenso entre o Mossad, a CIA, a inteligência britânica, a inteligência holandesa, e todas as agências de inteligência do mundo que se alinharam contra os iranianos. Pois é. E, no entanto, os Estados Unidos não apertaram o gatilho até que fosse tarde demais. E eu só tenho que ficar lá e, Trump sabia o que estava fazendo. Quer dizer, parece-me que Trump armou para Lindsey Graham, armou para Netanyahu, armou para todos eles porque gastaram suas últimas cartadas. A rede do Mossad que foi usada, desapareceu, acabou. Quer dizer, os israelenses entraram em pânico no final. Eles, quando perderam a comunicação com eles, tentaram enfiar um monte de novos kits de comunicação Starlink, e os iranianos estavam lá sentados, à espera que chegassem, dizendo, muito obrigado, obrigado, porque os iranianos quebraram o código, entraram lá. Graças à Rússia, à ajuda da Rússia, aliás. Então, acabou. Essa rede inteira desapareceu. Levou décadas para construir essa rede. Já era, acabou. Então, o Graham sabe exatamente o que aconteceu. Não há nenhuma possibilidade de, replicar isso. A oportunidade que foi perdida. Agora, ele está tentando ser legal e dizer que não é culpa do Donald Trump. É 100% culpa do Donald Trump. E você tem que se perguntar, isso foi deliberado? É apenas incompetência? O que eu também poderia aceitar? Ou isso foi deliberado? Uma armação para que Netanyahu e Graham e todos os outros parem de falar com eles sobre derrubar o regime iraniano, porque eles não têm mais as ferramentas para fazer isso. Um dos nossos participantes do chat escreve, pobre Lindsey, ele não conseguiu a sua guerra. Não teve sua guerra, né? Ele não teve a guerra dele. Só nos restam alguns poucos minutos. Vamos deixar a conversa sobre a Rússia para a próxima semana. Mas Mohamed Marandi, um bom amigo seu e meu, nascido nos Estados Unidos, mas professor na Universidade de Teherã, deu uma descrição de coisas notavelmente semelhantes às suas e que também disse que a atitude nas ruas mudou. As últimas manifestações que ele viu, das quais ele fez parte, foram de 3 milhões de pessoas no centro de Teherã apoiando o governo. Sim, acabou. Essa força, sabe, quando a gente fala do aço damasco, sabe, o que o torna tão forte é o fato de ser tratado no fogo uma e outra vez, repetidamente comprimido e endurecido. E é isso que fazemos ao governo iraniano. Quer dizer, meu Deus, se queremos nos livrar do governo iraniano, eu sempre disse isso. Quer dizer, eu espero que os iranianos não interpretem isso mal, mas se eu quiser derrubar o seu governo, quero todas as portas abertas, quero que façamos negócios convosco, quero que empresas americanas entrem e quero expor o povo iraniano aos benefícios do Ocidente. Ora, esse é um modelo falhado hoje, mas a última coisa que eu gostaria de fazer é dar-lhes a oportunidade de se fortalecerem. E temos feito isso repetidamente. Lembro-me que em 2023, eu falei com o ex-presidente, iraniano, aquele que morreu num Raisi, que morreu no acidente de helicóptero em maio de 2024. Ele falou sobre os distúrbios que aconteceram no verão de 2023. Ele disse que foi o maior desafio que a Revolução Iraniana enfrentou desde a sua criação e que, sabe, por um tempo a situação foi muito incerta, mas eles venceram e isso fortaleceu a nação.
A guerra de 12 dias, no último junho, fortaleceu o Irã. E agora essa força, essa resistência é como o aço de Damasco. Ou, neste caso, talvez queiramos chamá-lo de aço de Isfahan. Mas eles estão apenas tornando o Irã ainda mais forte e muito mais difícil de ser quebrado. E a realidade que precisamos entender é que temos que compreender que continuamos a falar do Irã como uma teocracia. E sim, eles têm o líder supremo. E sim, a fé xiita é central para a forma como o Irã se vê, mas é uma democracia em funcionamento. Quer dizer, de certas formas, melhor que a nossa. O parlamento deles é eleito democraticamente, o presidente deles é eleito democraticamente. O mecanismo usado para controlar o líder supremo é democraticamente. A Assembleia de Peritos é eleita democraticamente. O Irã é uma democracia e a vontade do povo manifesta-se nesta democracia. E o povo iraniano apoia este governo. Eu sei que todos os exilados lá fora, todas as pessoas que fugiram quando o Shah caiu, vão se opor veementemente ao que eu disse, mas a realidade se reflete no que meu bom amigo Mohammad Marandi observou e relatou a você e a todos os outros. Milhões de pessoas nas ruas, manifestando-se em apoio ao governo. Você consegue imaginar qual seria o sentimento de um presidente americano se um dia, em cada uma das grandes cidades dos Estados Unidos, milhões de pessoas saíssem às ruas para apoiá-lo? Ele diria: isso é incrível, sou invencível. O que você acha que o governo iraniano está pensando agora? Certo. Da mesma forma que as tentativas feitas pelos israelenses e os americanos para enfraquecer a cultura do Irã, na verdade, a fortaleceu. As tentativas de ex-agentes da CIA e agentes aposentados do FBI de enfraquecer a reputação de Scott Ritter só a fortaleceram.